a partir do versículo 1, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vou pedir que os irmãos se ponham de pé nesse instante. E que a gente pudesse unir essas alas em oração. Sabe, se nós terminássemos o culto agora, eu voltaria como voando nas asas do vento, pelo que o Senhor já fez nesta noite em nossas vidas. Eu estava hoje à tarde conversando com a minha esposa, pedindo que Deus, Ele fizesse algo diferente em nosso meio, para que Deus viesse tocar profundamente em nossa alma. A gente precisa demais de termos esses momentos de quebrantamento na presença do Senhor. Sabe, o vinho novo de Deus ser destilado em tua vida. Você venha provar do vinho novo que Deus, Ele já está preparando para você. Ele tem um vinho novo para a sua vida. Às vezes a sua alma está tão seca, parece aquilo que já foi dito hoje, aquele cenário de ossos sequíssimos, estava tão seco que estavam porosos. Mas sabe, quando o Senhor mandou que o profeta falasse, de repente aqueles ossos que estavam todos desajustados e faziam um tempo que estava ali, eles começou a ter um grande movimento ali, e juntou-se um a um, e ali o Senhor trouxe vida, trouxe carne, trouxe nervo, trouxe pele. O Senhor trouxe o que faltava. Assim que Deus derrame na sua vida o que falta nesta noite. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, todo poderoso Tu és, revestidos de glória e santidade. Vale a pena nós servirmos a um Deus tão lindo, Deus que nos atende, Senhor, nos pedidos mais simples. Muitas vezes externamos em nosso coração ao Senhor. De repente o Senhor nos surpreende, Pai, fazendo coisas que nos deixam boquiabertos. E nessa noite o Teu Espírito Santo venha soprar os 4 cantos, Senhor, desta casa de oração, e que as nossas vidas sejam tomadas verdadeiramente pelo poder do alto, Senhor. Encha os nossos corações do Teu poder, da Tua graça, da virtude do Teu Espírito Santo, Senhor. Que nós não venhamos caminhar, Senhor, como mortos vivos, ou vivos mortos, como se diz, Senhor. Ó Deus, mas que no dia a dia, Pai, nós possamos estar de pé glorificando o Teu nome, Senhor,
e sendo tocado, alcançado, Senhor, por todas as bênçãos espirituais e também aquelas que o Senhor tem no plano secular humano, Senhor, ó Deus, sobre a vida dos teus filhos, Pai, que o Senhor venha derramar nesta noite, venha confirmar em seus corações, venha renovar os teus instrumentos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, fala conosco, Senhor, como te aprouver, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem sentar, nós vamos buscar ser breve em nossa explanação. Mas é salutar que todos que são casados almejam ter um lar feliz. Isso porque desde a mais tenra idade, ambos os sexos, que sejam menino ou menina, já sonham, já idealizam um lar repleto de bênção, um lar duradouro, profim, com a bênção de Deus. Aqueles que pleiteiam um casamento sonham com isso um dia. Embora que a gente perceba uma banalização geral, as pessoas já tratam o casamento com tanto, né? A missionária hoje de manhã até falou um caso, isso em 1988, que um dia mandaram um convite de casamento, e diz os pais enviando um convite para o enlace matrimonial, né, o casamento dos seus filhos ou divórcio em potencial. Já ia uma palavra maldita no conteúdo daquele convite. Já viu outra história uma vez, assim que o pastor havia celebrado um casamento religioso com efeito civil, os noivos estavam cumprimentando os seus convidados na porta do templo, e ali se atreveu uma pessoa e disse: olha, dá aqui meu cartão, se não der certo me procura. Uma pessoa bem inconveniente. Mas não é de se assustar hoje, porque as pessoas já não vê um casamento até que a morte separe. Às vezes as pessoas já se casam com a grande probabilidade de amanhã não dar certo. Isso independentemente que sejam membro ou que seja obreiro. Conheci colegas que conviveram comigo no seminário, menos de um ano estavam se separando, segundo eles, por incompatibilidade. As pessoas hoje, por qualquer motivo banal, já ameaçam se separar. E as pessoas hoje veem o casamento como um contrato. Vamos firmar um contrato aqui, como alguém, quando um clube vai contratar um jogador, vamos firmar aqui por 2 anos, se der certo. Os irmãos sabem de uma lei que foi aprovada lá no México. 2 anos, podendo ser renovável ou não. É assim que às vezes as pessoas encaram. Eu já falei aqui outrora, que um dia eu li uma reportagem que não quis acreditar, fiquei estarrecido. Estava falando de um casamento final de semana apenas, 2 dias, sábado e domingo, sabe? O camarada passa de segunda a sexta solteiro, aí conhece alguém que seja numa balada ou na internet, seja lá na rua, aí houve aquela química, disse: tu quer morar mais 2 dias e viver plenamente aquilo que uma família, um casal sólido vive, ou tenta assim conquistar passo a passo durante a vida toda. Acham que vão atingir o ápice naqueles 2 dias. Isso é fachada, isso é abominação aos olhos do Senhor. Eu não posso aceitar estas coisas, porque vai contra aquilo que Deus estabeleceu. Deus não disse para Adão: olha, Adão, está aí Eva, vê aí se tu aguenta, senão é uma garrafa PET, né? Tu usa e depois joga fora. Não disse isso. Casamento é coisa séria. Quando você olha aqui, Jesus foi convidado para um casamento maravilha. Não se sabe se Maria é uma pessoa bem conhecida, também era uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Eu sei que ela, né, ou Natanael, também era uma pessoa bem influente,
um dos seguidores de Cristo tinha sido chamado, de modo que vai lá, né? O convidado, Jesus e os seus discípulos, pelo menos já tinha 6 discípulos. Naquela primeira aparição, ele tinha pelo menos uma meia dúzia de discípulos. Jesus aparece nas bodas de Caná da Galileia. E o que é que a gente aprende com a presença de Cristo naquele casamento? Primeira lição, meus irmãos, eu queria que você, sobretudo aqueles que são casados ou aqueles que pleiteiam, já comece a profetizar na vida dele. Diga assim: convide Jesus. Mas peraí, você tem que dizer com muita firmeza, meus irmãos, não é? Convide Jesus para o seu casamento. Você está entendendo? Você sabe que quando alguém está para casar, faz uma lista meticulosa, detalhada, das pessoas que pretendem que esteja presente, né? No momento da grande celebração do banquete. São pessoas do coração dos noivos, da família dos noivos. São pessoas achegadas, aproximadas. Então, há uma seleção, é a nata da amizade que estará presente por ocasião de um enlace matrimonial, não é verdade? Mas não sabia até então eles que a pessoa mais especial tinha sido chamada, porque a presença do Senhor, ela é almejada, ela é desejada no seu casamento. Não são apenas os dois, mas tem o principal, que é Jesus, com a sua destra fiel ali abençoando, sustentando e ajudando-os em cada etapa, nos processos. Jesus tem que ser almejado no seu casamento. Está vendo, meu jovem? Quando você for casar, lembre-se disso. Jesus tem que estar no meu casamento. Eu não abro mão da presença de Jesus no meu casamento. E a gente percebe tanto embaraço, tanta ruína, tanta coisa ruim, sabe? Isso nos psicólogos, nos gabinetes pastorais, nos terapeutas familiares e outros profissionais, sabe? Pessoas que fazem fila para desabafar, porque quer falar, sabe, de todas as coisas ruins que às vezes surgem no ambiente. E quando você vai analisar com a visão espiritual, você vai perceber que muitas dessas situações acontecem porque Jesus não é bem-vindo. Às vezes até a gente diz: Jesus está, mas a gente não está dando lugar para Ele operar a sua obra. Convide Jesus para o seu casamento, se você quer manter o seu casamento, né? E às vezes você faz isso, mas sabe que a situação que ocorreu após, você não foi o único culpado, ou às vezes a mínima parcela possível. Você fez a sua parte tentando reconstruir, reconquistar, mas não foi possível. Mas quando os dois são servos do Senhor, é por isso que a gente não concorda. A igreja de Cristo não casa, né? Não abençoa. Casamento misto, só o misto quente que você ali toma com suco de laranja é uma maravilha, né? Não sei quem está de regime, mas o misto, um servo de Deus com uma pessoa que anda na contramão do ensinamento de Cristo, você está vendo que uma coisa que começa certo, não começa certo, termina também errado. Aí você vai dizer: mas a minha experiência foi diferente, eu comecei e daqui a pouco conquistei, hoje é um servo de Deus. Eu digo: mas você vai jogar na cena, é loteria o casamento? Espere em Deus, porque é Deus que manda, Deus que mostra, Deus que faz nascer o amor. A semente do amor vai germinar no tempo certo.
Então você vai ter convicção de que Deus está a todo momento ali dirigindo os seus passos. Ele estará presente no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento. Pode fazer 50 anos já. Você sabe, você pode olhar e dizer: Senhor, agora é que está bom. Esses dias a gente escutou: será que você seria capaz de dizer para a pessoa amada: eu caso com você de novo? Já faz 1 ano, já faz 10 anos, 20 anos, 50 anos depois, digo: olha, eu ainda caso com você de novo, quantas vezes forem necessárias, porque eu amo você, agora é que eu amo mesmo. Porque Jesus está no seu casamento. Convide ele, porque o que traz felicidade para um casamento não é o dinheiro que você possui, não é os bens que você adquire. Se você troca o carro todo ano ou de 6 em 6 meses, você tem um carro importado, uma casa top na praia, não é isso. Porque o dinheiro vai comprar tanta coisa, mas não vai comprar um lar, não compra uma família. O dinheiro pode comprar remédio, mas não compra saúde. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não vai comprar o lar. O dinheiro pode comprar qualquer bens, mas o dinheiro não compra o amor. Um dia eu escutei a história de um rapaz classe média alta em Recife, Espinheiro, um bairro chiquérrimo, quem conhece, é top. E ele tinha, na beira da praia, morava numa cobertura, diretor da Xerox no Brasil, tinha um filho, e tinha sua mãezinha, uma mulher simples, oriunda de Garanhuns, mas uma serva de Deus. Ela era a única na sua família que era uma guerreira, uma mulher que tinha uma vida com Deus, uma mulher que sustentava o seu lar, que convidava Jesus o tempo todo para entrar na sua casa e modificar toda a estrutura familiar. Um dia esta mulher tão simples, esta mãe, ela sabendo do que o seu marido mais gostava, daquela deliciosa macarronada, sabia as horas que ele chegava morrendo de fome da empresa, ela teve o máximo cuidado de preparar aquela macarronada. E na hora se viu a quentinha, quando seu marido senta, que olha para a macarronada, aquele homem foi movido por uma fúria, pegou aquela macarronada e lançou contra a parede, estilhaço de vidro para tudo que é lado. Você não sabe que eu só como macarronada se tiver o queijo ralado? Você não poderia ter esquecido de colocar o queijo ralado em cima da minha macarronada. Aquela mulher, ela engoliu, correu para o seu quarto, se trancou e começou a falar com Deus. Um homem da alta classe, mas faltava Jesus em sua vida. Eu escutei um testemunho de um moço chamado Beto em um encontro de jovens com Cristo, ele falando: olha, eu pertencia à alta sociedade, mas eu contemplava isso dentro da minha casa, via tudo arruinado. E ele contava o seu testemunho, como se encontrou com Cristo, e como ele também passou juntamente com sua mãe a orar pelo seu pai. Mas outra coisa, além de você convidar Jesus para o seu casamento, diga para a pessoa que está ao seu lado: mesmo quando Jesus está presente, problemas acontecem. Ou você acha que não? Qual casal evangélico aqui que nunca brigou um dia? Quando foi que um dia, eu tenho certeza que você já deve ter passado uma experiência como eu já passei. É a minha esposa. Deixa eu contar uma experiência nossa, para ver se de repente, não é? Você diz: ah, mas eu não sabia que acontecia com os meus pastores. Já aconteceu fases no nosso casamento, da gente querer arrumar as nossas coisas e ir embora, e às vezes escutar: vocês
casamento padrão, uma família feliz. De fato somos. Eu sou muito feliz pela esposa que Deus me deu, uma mulher maravilhosa, abençoada. Mas eu quero dizer que assim como acontece no seu casamento, também acontece no nosso. A questão não é se os problemas virão ou não, é como você vai lidar com esses problemas. E a gente foi amadurecendo, desde hoje a gente tem 9 anos somente. Aqui tem irmão que dá 10-0 na gente, se a gente for dizer, né, fazer um leilão aqui. Tem irmão que tem 40, 50 e poucos anos. Ai, misericórdia, eu saio numa desvantagem muito grande. Mas veja, esses 9 anos, o quanto Deus, Ele foi trabalhando em nossa vida, nos lapidando, nos moldando. Eu precisando renunciar aqui, ela renunciar ali, a gente precisar dialogar, conversar, vamos orar junto, porque a coisa não está bem. Satanás, ele quer se ir andar, ele está feliz com esse momento. A gente se passa, parece 2 estranhos sem querer se falar. Às vezes de querer até dormir distante da caminha, né? De poder aquecer os pés um do outro, olha só. Aí vai dormir no frio, no sereno, no relento, arriscado pegar uma pneumonia. Você está entendendo? Porque é exatamente isso que Satanás quer. Mas quando a gente tem Deus, graça, sabedoria, equilíbrio, bom senso, sensatez, que você é um homem ou uma mulher espiritual, mesmo que você não tenha gostado do que foi feito ou do que foi dito, você vai saber que existe um momento certo de você sentar e de você tratar, sabe, face a face aquele problema, encarar, não ignorá-lo, não achar, sabe, que o tempo vai resolver. Você sabe que em algum momento você vai ter que sentar e dialogar, lavar aquela roupa suja. O grande problema que às vezes acontece em muitos casamentos, em muitos relacionamentos, é que deixa as coisas, né, por muito tempo acontecendo de forma que você não esteja gostando. Aquela pequena fagulha que se acende hoje, que você podia chegar lá e as pessoas deixam acontecer um incêndio de uma, igual aquelas que a gente vê lá nos Estados Unidos, sabe? Que é difícil de você controlar depois. Aquele barbante, aquele fiozinho que você podia, né, esticar e torá-lo rapidamente e resolver o problema, você deixa ele se tornar um cabo de aço. Você não pode protelar quando surge os problemas. Mas também aquilo que os irmãos sabem, não é o marido ou a esposa chegar e de imediato já chamar para a conversa. A gente tem que ter sabedoria para saber o tempo certo de falar, inclusive o que é certo, para que Deus seja glorificado. Me lembro da experiência de uma certa feita, um casal chegou para um pastor no gabinete e assim, já estava com o nervo à flor da pele, dizendo: olha, pastor, a gente já decidiu se separar porque eu não aguento mais esse peso, essa cruz. Antigamente era a minha pombinha, não era uma cruz pesada, né? Antigamente cantava o hino da harpa: já achei uma flor gloriosa, né? Aí agora quer cantar Rude Cruz, Sergio. Quando olha assim, e depois que acontece, diz: livre estou, né? Às vezes, aí chegou lá: olha, pastor, não adianta o que o senhor vai me dizer, não, nada vai me convencer. Eu estou decidido, porque a gente já tentou em todas as instâncias. E faça o seguinte, meu filho, eu sei que vocês estão muito agitados, não adianta a gente conversar nessa situação, mas eu queria desafiar vocês para aguentar um pouquinho mais. Orem durante uma semana um pelo outro, orem juntos. Depois você vem aqui. Se vocês, depois de uma semana de oração juntos, não mudar nada, então eu vou entender que realmente deve existir uma ruptura. Uma semana depois eles comparecem e o pastor diz: e aí? Qual é a conclusão? Diz: pastor, sabe, no início foi até difícil a gente querer orar junto, mas fizemos a última tentativa e Deus começou a nos alcançar nesse momento. Deus falou de uma forma tão tremenda que agora eu não posso largar a minha rainha. Ela é a minha princesa,
Esses dias eu estava em contato com um moço, uma pessoa nossa, em lágrimas, porque estava passando uma crise no seu casamento. Disse: meu filho, eu não sei se você consegue enxergar em meio a essa turbulência. Eu não sei o que é que eu faça mais. Eu já tentei de tudo. Eu disse: o que é que você pensa? Eu não sei se dá para viver mais com ela. Eu digo: você sabia que a inquietação toda que você está externando, isso é um sinal de que você se importa, que você a ama? Você só está ferido. Porque só quem consegue ferir, ou você só se sente ofendido de alguém que você de fato ama, ou não, porque senão você não estava nem aí. Isso é sinal de que você ama. Conquiste orando, faça tudo diferente. Meus irmãos, tem o exemplo das duas casas edificadas lá em Mateus 7. Uma edificada sobre o quê? A rocha, e a outra? Meus irmãos, quando você lê a parábola, você vai ver uma situação interessante. A ambas as casas acontece a mesma coisa. Há uma chuva que cai forte no telhado, o vento forte, impetuoso, que vai bater contra a parede, e também, sabe, aquela torrente forte sobre os alicerces, vai bater para valer. O resultado é que é diferente. A que está edificada sobre a rocha permanece de pé. A que edificada sobre a areia, ela se esvai, ela cai. O seu casamento é edificado sobre quem? Sobre Cristo. Porque quando está sobre Cristo, você consegue suportar os vendavais da vida. Aconteça o que acontecer, o nosso amor suporta tudo, a gente supera tudo, em nome de Jesus. Meus amados, a Bíblia diz em 1 Coríntios 7:28 que aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Não, seja valente, seja forte. As dificuldades vão surgir, mas casamento é para quem é forte também. Eu vou querer encerrar. A gente podia ir bem mais além, mas só para dizer aos irmãos uma coisa. Diga para o irmão que está ao seu lado: leve o seu problema à pessoa certa. Não é para você contar aos seus vizinhos, não. Isso lá no interior, pense, no finalzinho da tarde, quando o sol está se pondo, bota umas cadeiras para ver os meninos brincando de baleadeira, de bola, de gude, né? Bola de futebol ali na rua, e começa as vizinhas: rapaz, tu visse? Tu não sabe de nada. E aí às vezes entra na intimidade, e o outro toma conhecimento e fica revoltado com isso, e mais uma crise se instala. Quando faltou vinho, não levaram o conhecimento dos noivos: olha, vocês são relaxados mesmo, isso. Como é que vocês convidam tanta gente, não se prepara, não tem um planejamento? Se vocês não tinham condições de arcar com a festa, guardava para a lua de mel, porque lá em Israel era 7 dias de festa, então tinha que ter muita coisa. E geralmente, conforme os historiadores vão dizer, que todo mundo da cidade era convidado, era boca livre. Quem entrasse, não tinha esse negócio de senha não, de convite, todo mundo era convidado. E era algo constrangedor faltar, sobretudo vinho, porque na cultura de Israel vinho era sinônimo de alegria, e se faltasse alegria no casamento, fazia mais sentido estar ali. Pergunta aí para o seu cônjuge: você nota que existe vinho novo em nosso casamento? Você tem desfrutado desse vinho novo? Na sua vida, seja você solteiro ou casado, há um vinho novo de Deus, há alegria no seu espírito, há uma plena satisfação.
você goza, você nutre de contentamento em Deus? Porque se falta, meu querido, leve a pessoa certa. Chegaram para Jesus, e quem chegou foi Maria, uma mulher, a sua mãe. A mulher, ela tem uma sensibilidade extraordinária, isso é providência de Deus. Quando ela percebe que existe alguma coisa ruim no casamento, geralmente a mulher é quem toma a iniciativa, buscando a restauração dentro do seu lar, da sua família. Uma mulher guerreira, uma mulher que luta. É verdade, eu sei, não se sinta frustrado quem é divorciado, porque Deus sabe o quanto você lutou e o porquê não deu certo. Deixa com Deus, porque Deus é quem peleja por você. Mas na sua vida, seja o seu estado qual for, não pode faltar o vinho novo do Senhor. E só existe água que você, olha, as talhas, elas que estão emborcadas, desemborque as talhas e faça o que o mestre mandar. Mas encher de água não tem lógica. Se o Senhor te pede alguma coisa que na sua ótica humana não tenha lógica, não se importe, porque Ele é Deus de milagre. Ele tem um caminho totalmente novo e diferente daquilo que você projeta. Deus vai fazer brotar um novo vinho na sua vida, se você crer e confiar em Deus e dizer: Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando. Se você fizer, veja o vinho novo de Deus sendo derramado na sua vida, você desfrutar de um novo momento no seu casamento, na sua vida também. Para encerrar, eu só queria citar Rubem Alves, que é professor aposentado da Unicamp. Ele vai ilustrar o casamento com duas figuras. Eu não sei se os irmãos já viram. Ele compara o casamento a uma partida de tênis ou frescobol. Vocês já viram essa diferença de tênis ou frescobol? Vocês já viram que no jogo de tênis há dois jogadores, né? E geralmente são oponentes. Quando eles entram na quadra, o grande objetivo é destruir, é vencer o outro, é ganhar do outro. Tem que sair um vitorioso. No frescobol não. É uma parceria. Tem que ter uma cooperação. Às vezes, né, Emanuele gosta de frescobol. Eu digo que eu não me agrado desse nome não, mas é porque eu não tenho habilidade mesmo. Mas é aquele detalhe, quando uma das pessoas manda uma bola meia quadrada, o outro se esforça, como a linguagem diz, mandar redondinha. O casamento não é uma competição, é uma cooperação. Não é eu sou melhor do que você, eu sou junto com você. Eu sou pastor dessa igreja e amo, juntamente com o pastor Donato também, dos pastores. Mas o sucesso ou o fracasso do meu ministério vai depender da minha vida em casa. Minha esposa é co-participante comigo do ministério. Você entende? Se você não for bem na sua casa, que é o seu ministério também, consequentemente você não vai chegar aqui bem na igreja, porque aqui não é, sabe, um desenho animado na minha Super Gênios Ativar, né? Você lembra? Em forma, né, de crente, né, de solução. Você não sabe, você sabe que vai trazer toda a bagagem, os problemas você vai trazer com você. A nossa oração, a nossa luta é de vermos lares restaurados, famílias felizes, filhos abençoados. E o nosso desejo para os nossos jovens, né,